vou coisa aqui. Ok, então vamos começar a aula, né, com o de RPG. E a gente começa aqui, né, apresentando os nossos integrantes do clube. No caso, o presidente, que é o Carlos Faías, o vice-presidente, que é eu, Christopher, e o professor auxiliar, que é o professor Daniel. E agora a gente vai aqui, né, pro tema, que é o que é um mestre de RPG. Então, na aula anterior, a gente falou sobre como funciona o RPG, e nele tinha um slide falando, né, como o mestre funcionava. Então, aqui tá, cabe ele conduzir a narrativa e ponderar os efeitos e atitudes dos jogadores na história. Ele é o narrador, diretor, árbitro. Então, a gente pode ver aqui, né, que ele meio que é o juiz, ele que decide o que vai acontecer, ele decide o que acontece na escola, na história e no tabuleiro. E aqui, se alguém quiser. E aqui uma atividade curtinha. Curta, então assim, né? Então, eu queria que vocês criassem uma história, como se fosse um mestre de RPG, com um tema que desejar para a sessão. Não tenha pressa, vai com calma, porque a gente tem bom tempo ainda, né? Mais 40 minutos para vocês fazerem, porque é realmente demorado. Você precisa de muita criatividade para fazer e tal. Então, eu queria que vocês fizessem uma história curta, usem toda a criatividade que tiverem para fazer. Então, se quiserem já começar agora, ou quiserem pensar antes e começar depois. Mas, basicamente, a questão de RPG tem que ter uma história que tem, tipo, eles vão passar pelo caminho, aí no caminho vai ter goblins que eles vão enfrentar, aí eles têm que ir pra cidade, na cidade eles vão conseguir uma missão obrigatória que eles vão ir para poder ir e acabar com a história. Então é basicamente isso que você tem que fazer. Então, se quiserem já ir começando aí, seria bem legal. Ele acrescentou, né, falando que os personagens trabalham para a organização que investiga e captura essas criaturas. E também aqui, né, falando assim, sempre na história, não precisa complementar isso, né? Depois a gente vai ter mais uma atividadezinha que eu vou falar, né, mais se vocês complementarem mais. Que sempre os personagens, eles não são viajantes. Eles podem pertencer à floresta, eles podem ter alguma experiência com monstros e essas criaturas, mas sempre eles começam a história não sendo viajantes. Eles ainda não são os heróis da história. Eles sempre começam, né, ali fracos e pequenos. E também que nem um detalhe que vocês poderiam colocar que seria interessante que nem quando eu falei que os personagens conhecem ou não, os personagens ainda não eram amigos. Os personagens eles eram separados. Cada um conhecia o anão de forma diferente. E aí, o que foi legal foi o quê? O mestre que estava mestrando, ele falou, ó, como é que foi que você conheceu esse anão? E aí a gente falou, foi assim, também a gente falou nossa história e foi bem legal. Então seria bom, interessante você acrescentar isso no futuro. Olha, até eu já vou começar a participar também, viu? Depois eu vou deixar a minha história lá, viu? Vou deixar meu registro lá no grupo. Olha aí, foi bem interessante a história do Victor, que fala que começa com um grupo de pessoas, mais ou menos mais 8, e essas pessoas estavam numa guerra para conquistar o Reino Perdido. E nessa guerra, 4 deles morreram por magos, e 3 deles morreram por arqueiros. E o único que sobrou dos oito integrantes, teve que passar por um monte de desafios para conquistar o Reino Perdido. Bem interessante. Aí nessa história também, né, na história desse conquistar, ele poderia conhecer mais personagens que seriam os outros jogadores da história, né? Bem interessante. Bem interessante a história da Nick, que vai que assim, você estava em uma cidade onde tudo era calmo e pacífico, mas ao anoitecer muitas pessoas começam a correr e gritar desesperadamente pelas ruas. Olhando pela janela, vocês veem seres semelhantes a lobos atacando cidadãos na cidade. No mesmo instante, um barulho ensurdecedor começa a rodar pela cidade. Eram sirenes de emergência, alertando as pessoas a se esconderem. De repente, uma fumaça roxa consome todo lugar onde estão, fazendo-os desmaiar. Depois de muito tempo, os jogadores acordam atordoados com uma grande batida de cabeça. Ao observar ao seu redor, vem um homem com aparência mística, quase que um bruxo. Ele pede que os jogadores matem os líderes dos lobos que desejavam aniquilar a humanidade. Bem legal essa história aí, hein?
os últimos slides aqui, né? E quem terminou, né? Quem quiser terminar, fazer meio que uma lição de casa que seria interessante vocês fazerem. Que caso vocês queiram mestrar RPG, que seria uma história, fazer uma história em casa bem completa, né? Não uma historinha curta, mas completa sobre o personagem, que ele vai aparecer no caminho deles, inimigos, sobre essas coisas. Sobre história média, e a história tem que ter pelo menos uma característica desse período, ou seja, as cruzadas, senhores feudais, monarquias, absolutismo e etc. E um mapa de acordo com a história. O mapa pode ser feito em uma cartolina, uma folha de caderno ou uma folha 4, né? O que vocês preferirem. Seria bem interessante, porque aí na próxima aula vocês poderiam tirar uma foto do mapa e a história para poder ver, né, que aí vocês poderiam com seus familiares, seus amigos, jogarem um RPG de acordo com aquilo. Aí que nem se vocês quiserem fazer também digital, né, o mapa pode ser também. E bem legal. E até até a próxima. Obrigado por participar da aula. A gente se vê na próxima aula, né, com a lição. E a lição de casa aí, né? Aí a próxima aula vai ser daqui a algumas semanas, né, Mary? Dá um bom tempinho para eles fazerem, não é? Dá tempo de vocês fazerem. É legal vocês irem postando lá no grupo como vocês fizeram Sim. agora, tá? Porque, como o Christopher falou, já tem material aí no caso para culminância, tá bom?